Fala, meu povo do Opinião Esportiva. Segunda-feira é dia de resumo semanal. Então a gente traz tudo que aconteceu no mundo dos esportes ao longo da semana. E essa semana não teve futebol no mundo, nas ligas nacionais, por conta da data FIFA. Então a gente vai falar de mais esportes hoje, porque esse final de semana tivemos 3 títulos sendo decididos nos demais esportes. Vamos começar com o basquete. A Alemanha foi campeã mundial de basquete pela primeira vez, venceu por 83-77 a Sérvia. Na imagem você vê os dois principais jogadores da Alemanha, o Dennis Schroeder e o Franz Wagner. O Wagner ganhou o prêmio de MVP das finais, enquanto o Schroeder ganhou o prêmio de MVP da temporada, ou seja, do campeonato. Na Copa do Mundo eles não chamam de MVP das finais, eles chamam de Player of the Match, igual no futebol. Se você notar ali, tem a posição dos quartos, você vê que a Alemanha conquistou o título muito no terceiro quarto. Tu vê que a Sérvia ganha o primeiro, no segundo a Alemanha ganha, mas com a mesma diferença de pontos, ou seja, há um empate. E no quarto período a Sérvia ganhou da Alemanha, ou seja, o título foi decidido ali no terceiro quarto, né? Essa Copa do Mundo, se você notou, não tem Estados Unidos na final. Ele acabou perdendo para a Alemanha na semi e para o Canadá a medalha de bronze, o que fez com que talvez teremos um dos maiores times que os Estados Unidos já teve depois do Dream Team nas próximas Olimpíadas. Curry, LeBron e Durant já se prontificaram a jogar as Olimpíadas depois desse vexame que a Alemanha passou. Vale lembrar que a Alemanha passou, os Estados Unidos passou para a Alemanha. Em 2006, na Copa do Mundo, a Alemanha, tô falando muito Alemanha, né? Os Estados Unidos também sofreu um baque desses, somado-se ao fato de não ter ganhado a medalha de ouro em Atenas. E aí, nas Olimpíadas de Pequim, o Kobe Bryant e os demais jogadores voltaram a defender a seleção. Vamos ver o que vai acontecer em Paris ano que vem. Alemanha, parabéns para a Alemanha. Se você segue a gente no Instagram e no Facebook, você já tinha visto que a Alemanha tinha ganhado, porque a gente postou lá no dia da final. Um torneio que começou essa semana, longe de acabar, acabou só em fevereiro, foi a NFL, e tivemos uma surpresa e tanto. O Detroit Lions venceu o Kansas City Chiefs por 21-20. Os demais jogos, o Cleveland Browns venceu o Cincinnati Bengals por 24-3. E se você tem dúvida como é que funcionam as regras do futebol americano, vou deixar aqui no card para vocês um vídeo explicando as regras do futebol, bem básico. Baltimore Ravens venceu o Houston Texans por 25-9. O Minnesota Vikings perdeu para o Tampa Bay Buccaneers por 20-17. A Atlanta Falcons venceu por 24-10 os Carolina Panthers. O Washington Commanders venceu o Arizona Cardinals por 20-16. O Jacksonville Jaguars venceu o Indianapolis Colts por 31-21. O San Francisco 49ers venceu por 30-7 o Pittsburgh Steelers. O New Orleans Saints venceu o Tennessee Titans por 16-15. O Denver Broncos foi derrotado pelo Las Vegas Raiders por 17-16. O Philadelphia Eagles venceu por 25-20 o New England Patriots. O Los Angeles Rams venceu por 30-13 o Seattle Seahawks. O que foi talvez considerado um dos melhores jogos da temporada, eu acabei não conseguindo ver. O Miami Dolphins venceu por 36-34 o Los Angeles Chargers. O Green Bay Packers venceu por 38-20 o Chicago Bears. E o Dallas Cowboys venceu por 40-0 o New York Giants. E se você analisar todos os jogos, nós não tivemos nenhum outro jogo com 40 pontos para um único time. E os Giants fizeram 0. Ou seja, ou os Cowboys têm um time muito bom, ou os Giants têm um time muito ruim para essa temporada. Se você não acompanha a NFL, é dividido entre conferências, mas diferente do basquete não é leste-oeste, e sim AFC e NFC. E dentro dessas conferências tem divisões, e para os playoffs passam o primeiro de cada divisão, depois passam os
os melhores segundos colocados, ou é um ranking geral, algo assim. Então temos na FC Leste, Miami Dolphins como o único que venceu, e o New England Patriots como o único que perdeu. Bills e Jets, Buffalo Bills e New York Jets, jogam hoje, após a gravação desse vídeo. A FC West venceu os Riders, foi o único time que venceu, enquanto Chiefs, Chargers e Broncos perderam seus respectivos jogos. São 14 jogos, são 16 jogos, se não me engano, eles não se enfrentam entre si. Né? Há um sorteio ali e tudo mais, por isso, se você for fazer a matemática, não fecha, né? Na NFC Norte, o Cleveland Browns e o Baltimore Ravens venceram seus jogos, enquanto o Pittsburgh Steelers e o Cincinnati Bengals acabaram derrotados. E na NFC Sul, Jacksonville Jaguars venceu, enquanto Tennessee Titans, Houston Texas e Indianapolis Colts acabaram sendo derrotados. Na NFC, Dallas Cowboys, Washington Commanders e Philadelphia Eagles venceram seus jogos, enquanto o New York Jets perdeu o seu, né? A gente viu que ele perdeu feio. No Oeste, os Rams e os 49ers venceram, enquanto o Arizona Cardinals e o Seattle Seahawks perderam. No Norte, o Green Bay Packers e o Detroit Lions venceram, enquanto o Minnesota Vikings e Chicago Bears perderam. E no Sul, o Atlanta Falcons e o Tampa Bay Buccaneers, além do New Orleans Saints, venceram, enquanto o Carolina Panthers perdeu a sua rodada. Faltam ainda bastante jogos, tá? Só no começo da NFL, e como eu falei, acaba só em fevereiro com o Super Bowl. Tivemos a final do US Open, e no masculino, Novak Djokovic ganhou do Medvedev por 3-0. O Djokovic é sérvio, você vê a bandeirinha ali, e o Medvedev é russo, por conta da guerra da Ucrânia, não botam a bandeira russa. A Gauff, acho que estou falando certo, não sei, venceu a Sabalenka por 2-1, e a Sabalenka é da Bielorrússia, que é aliada dos russos na guerra contra a Ucrânia, por isso também não apresenta a bandeira. Mais um título para o sérvio Novak Djokovic. Outro campeonato decidido, o Filipe Toledo foi bicampeão na WSL, na final contra o Ethan Ewing. Né? Pelo que eu entendi, houve um mata-mata, meio que os playoffs agora no campeonato de surf, não tem mais como ser campeão antecipado, e o Filipe Toledo foi bicampeão, coroando o título. Eu fiz as contas e nos últimos 10 anos foram 7 títulos brasileiros. 3 do Medina, 2 do Filipe Toledo, 1 do Mineirinho e 1 do Ítalo Ferreira. Foram os 3 anos que o Brasil não ganhou, foram 2 anos do John Florence e o ano da pandemia que não teve campeonato. Então, é um domínio brasileiro nos últimos anos. E agora a gente vai com o nosso repórter, o Arthur, para falar de eliminatórias e do jogo do Brasil. Então, daqui a pouco eu... Galera do Opinião Esportiva, boa tarde, Arthur, quem está falando. Então, referente à partida contra a Bolívia, no resultado de 5-1, onde Neymar superou o Rei em gols pela seleção brasileira, foi uma partida excelente que o Brasil fez, onde Diniz está recuperando a essência, né, futebol brasileiro, que sempre jogou para frente, sempre valorizou a posse de bola, e pode ver que tá nítido na galera que os jogadores estão jogando sempre solto, alegre, e uma pena o Richarlison ter marcado. Vamos ver hoje contra a seleção peruana, né? Onde eu creio que será um ótimo resultado também. Valeu, boa tarde para vocês. Muito obrigado, Arthur, pelas informações. Só uma correção, né? Por que ele falou hoje? Porque esse vídeo ele também será utilizado no Reels, no dia do jogo da seleção. Então, por isso ele fala hoje, mas para você que está assistindo na segunda-feira, é amanhã. Né? Vamos aqui ver como é que tá a tabela. Paraguai e Peru, que é o próximo adversário do Brasil, 0-0 no Cidade del Este. Eu vou ter que ampliar aqui, só para eu poder enxergar melhor. Eu vou me retirar aqui para aparecer as informações para vocês, tá? Deixa eu ver. Agora foi. Vocês ainda me escutam? Eu estou no limbo aqui apresentando para vocês. A Colômbia, no Metropolitano de Barranquilla, venceu a Venezuela por 1-0. A Argentina, no Monumental de Núñez, venceu o Equador também por 1-0. O Uruguai venceu o Chile no Centenário por 3-1. E o Brasil venceu no Mangueirão a Bolívia por 5-1. A classificação está a seguinte pelo saldo de gols. Estão indo para a Copa do Mundo de forma direta. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. Todos marcaram pontos. A Venezuela foi a equipe que perdeu por menos pontos, né? E com isso está
em 7º lugar. O Equador, né, ele acabou ficando em último por conta de uma punição. Você vê que ele tem menos 3 pontos por alguma punição que ele tomou. Eu acho que foi por conta daquele jogador irregular antes da Copa que eles usaram. Acabou que a punição foi para o campeonato seguinte. Os próximos jogos, agora eu consigo voltar aqui, aparecer no canto da tela. Estou aqui no canto. Né? A Bolívia e a Argentina se enfrentam no Hernando Siles, né? Amanhã às 5 horas da tarde. Enquanto às 6 horas o Equador e o Uruguai se enfrentam no Casablanca, no Equador. Sempre o primeiro time é o time mandante. No Monumental de Mandurim, a Venezuela enfrenta o Paraguai, também amanhã às 7 horas da noite. Às 9h30, o Chile enfrenta a Colômbia no Monumental de Santiago. E no Nacional de Lima, o Peru enfrenta o Brasil às 11 horas amanhã. Como eu falei, o Reels, o que você viu hoje no resumo semanal vai ser o nosso Reels de amanhã. Então é isso. O Hans Flick, da Alemanha, foi demitido, né, depois de perder para o Japão. A gente não está cobrindo no momento as eliminatórias da Euro. E as eliminatórias dos demais continentes ainda não começaram. Semana que vem a gente volta com as eliminatórias sul-americanas, porque para falar dos jogos de terça-feira. Além, é claro, da volta dos campeonatos nacionais. E tudo isso, semana que vem ainda tem Fórmula 1. Então, vamos ver o que a gente vai ter essa semana. Amanhã não temos vídeo na terça-feira. E na quarta-feira nós temos o nosso podcast. E o tema vai ser a Lei Bosman e outras leis que mudaram o futebol como conhecemos. Na quinta-feira temos um lista. E eu quero agradecer muito cada um de vocês. Que o último lista que eu soltei aqui, dos campeões mundiais, acabou faltando a Roboese, vocês me lembraram nos comentários, né, campeão em 87, mas agradecer porque é o segundo vídeo mais visto do canal, tá mais com 400 visualizações, o vídeo mais visto tem mais de 1000, dificilmente, questão de tempo, né, que também é um outro lista, então é o quadro mais assistido aqui do canal, e quinta-feira vai ter um vídeo novo, não é um lista, tá, mas é bem legal. Eu fiz para vocês um guia da Champions League. Temos os 32 times, os uniformes, o astro do time, o estádio, o logo, quando a Champions ganhou. Só não coloquei o treinador, porque a gente sabe que o treinador é demitido aos ventos, né? A gente teve alguns nas Champions em que o time campeão trocou de treinador. Então não tem essa informação do treinador, mas tá, tirando isso, tá completinho o guia para vocês. Tá filé e sai na quinta-feira. Domingo temos o nosso Opinião GP, trazendo tudo que aconteceu no Grande Prêmio de Singapura e a matemática para que o Max Verstappen seja campeão em Suzuka, em Lusail, em Austin, em uma dessas três provavelmente ele vai ser. Ou quem sabe, aconteça uma catástrofe em Singapura e vai para a cidade do México para ser cogitado esse título. A gente vai só descobrir domingo e teremos o Opinião GP. E aí, segunda-feira, um outro resumo semanal. E aí eu passo as informações da próxima semana. Então é isso. Vou deixar aqui. Aqui está aparecendo o vídeo, a última lista. E aqui está aparecendo a playlist do nosso podcast. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou. Aí no card tem o vídeo da NFL, tá?